Espírito da verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda verdade. Ele vos guiará. Por que ele vai nos guiar? Porque o Espírito da verdade não é a verdade. Ele é apenas o guia que nos orienta. E a doutrina espírita, a religião que nós abraçamos, não é a dona da verdade. O Espiritismo é um meio de compreender a verdade. Nós entendemos o Espiritismo e gostamos da doutrina espírita porque ela nos traz um grau de compreensão e de conforto às nossas almas. Ela explica, busca explicar o que podemos chamar de verdade de acordo com a razão. Por que eu falo que o Espiritismo não é a verdade nem o dono da verdade? Vamos resgatar o Evangelho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Quem disse essa frase? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, ou seja, ninguém chegará ao topo do progresso espiritual se não for por meio de Jesus. Admirando e contemplando a sua imagem, não compreendendo o seu Evangelho e buscando colocar em prática aquilo que ele praticou. Porque Jesus materializou todo o amor divino, bem como nos trouxe todas as leis divinas. Tanto na teoria, com aquilo que ele pregou aos apóstolos, mas principalmente pela prática, morrendo na cruz. Então o Espiritismo é apenas uma forma de compreendermos isso. É a maneira com a qual os Espíritos, com orientação do Cristo, voltam à Terra, aparecem na Terra e buscam resgatar os ensinamentos cristãos. A verdade, os ensinamentos, as leis divinas, elas são reveladas gradualmente pela humanidade. E o Espírito Verdade é uma equipe espiritual encarregada de auxiliar o progresso da humanidade. O Espírito da Verdade, os Espíritos da Verdade, vamos dizer assim, eles revelam a verdade não apenas pelo Espiritismo, mas também em outras religiões. Talvez não por meio da manifestação mediúnica, por meio da psicografia, porque o Espiritismo ele não pode, ele deve ser o detentor da verdade. Deus, eu tenho certeza absoluta que não quer que o mundo vire espírita. Deus não está preocupado se a humanidade será toda espírita. Isso é pouco importante. Mas Deus quer que a humanidade aprenda a ser bem. Aprenda a seguir o caminho do bem, cumprir as leis divinas. Isso é mais importante do que o rótulo religioso. E o Espiritismo, ele é um instrumento de reconduzir todos nós a refletir sobre o ensinamento dos exemplos do Cristo. É só com o Evangelho que nós vamos progredir moralmente. É só com o Evangelho que a humanidade vai progredir. E obviamente Jesus não cuida só dos espíritas, mas cuida de todos nós, de toda a humanidade. E todos nós somos a grande família, e todos nós somos irmãos. O Cristo não é propriedade de nenhuma religião. Cristo não é propriedade, ninguém pode ser dono ou deter a verdade de Cristo. Nenhuma religião pode isso.
E o Espiritismo só tem sentido e cumpre a sua função de Consolador prometido se trouxer junto com ele o Evangelho do Cristo. Porque desde a vinda de Cristo à Terra, Cristo existiu e resistiu sem o Espiritismo. Mas o Espiritismo não existe e não resiste sem a presença do Cristo. Espiritismo sem Cristo vira uma teologia como qualquer outra. Ela perde o sentido, porque ela perde a função que o Consolador prometido, que Jesus anuncia, promete, que é ensinar, resgatar a verdade, resgatar todas as coisas, fazer o progresso moral da humanidade. Tanto é que, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, lá na introdução ele diz para a gente o seguinte: reunimos nesta obra, Kardec está falando isso, não é Ronaldo, tá? Reunimos nesta obra os códigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Ou seja, olha, eu estou junto com os amigos espirituais, né, pelo Evangelho. O Evangelho, para quem não conhece o Evangelho, ele é dividido em 3 partes. Ele tem a passagem do Cristo, ele tem o comentário de Kardec, e depois tem a orientação dos Espíritos, que são várias mensagens vindas de diversos Espíritos, de diversos lugares, de diferentes médiuns, que vai estar refletindo sobre aquela mensagem inicial de Jesus. E Kardec diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é um código moral que ele coloca à disposição de qualquer um, sem distinção de culto. Porque o Espiritismo não é dono do Evangelho. O Evangelho é do Cristo. E ele continua. Ele continua aqui, na mesma introdução do Evangelho. Sem o Evangelho, o Espiritismo não passaria de uma coletânea de verdades esparsas. O que é esparsas? Verdades que todo mundo já comenta, que já existe por aí, em quase toda a cultura religiosa, e que não motivaria o homem em sua necessidade de renovação íntima. Espiritismo sem Evangelho não tem função nenhuma. Seria mais um assunto interessante para se bater papo. Por quê? Porque não motivaria ao grande objetivo que nós temos aqui na Terra, o nosso progresso espiritual. E a gente só vai fazer esse progresso espiritual por meio da nossa renovação íntima, da busca de nos conhecermos e enfrentarmos as nossas deficiências morais. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: qual o caminho prático e eficaz para que eu possa aqui na Terra progredir moralmente? A pergunta é mais ou menos essa. E os Espíritos respondem para Kardec: o velho sábio da antiguidade já te disse, conheça-te a ti mesmo. Então, antes de tudo, nós temos que entender que, ao invés de sermos espíritas cristãos, nós temos que aprender a ser cristãos espíritas. Lembrar que o Consolador prometido é o resgate do que Cristo ensinou, buscando trazer de volta toda a pureza que foi distorcida no decorrer dos séculos, pelos mais diversos tipos de interesses. Ou pior, que foi ignorada por nós durante muitos séculos, nas várias existências que nós tivemos na Terra. Então esse é o papel do Consolador prometido. Esse é o papel do conhecimento espírita. E o que o Espiritismo traz de novidade é que nós fazemos isso por meio do intercâmbio com os Espíritos, da comunicação daqueles que já viveram a experiência terrena e que estão em outra condição. E que, assim como nós, vão trocar. Nós vamos trocar, né? Eles voltam para cá, a gente vai para lá, e esse é o ciclo.
Então, o intercâmbio entre os Espíritos é um meio que nos auxilia ao nosso progresso espiritual. Por que um meio e não um fim? Porque a caridade é o principal. Fora da caridade, não há salvação, como nos diz o próprio Kardec. A finalidade do Consolador Prometido é relembrar o Evangelho e os exemplos do Cristo. E nós só conseguimos aprender com os exemplos do Cristo quando nós aprendermos a auxiliar o nosso próximo. Quando nós colocarmos a caridade como condição para o nosso progresso espiritual. Não é sendo um orador espírita que eu vou mudar a minha condição espiritual. É praticando o bem. É a caridade. E que a caridade? Benevolência para com todos, ou seja, ser bom com todos, indulgência com os defeitos alheios, ou seja, saber que todos têm os seus defeitos e a gente respeitar os defeitos e as limitações dos outros, e perdão das ofensas. Para vocês não esquecerem, coloca BIP. O que a caridade é BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Isso faz parte da finalidade do Consolador Prometido. Porque resgatar o Evangelho também é resgatar os exemplos morais que Cristo nos deixou. E aí eu pergunto para vocês: é melhor sermos espíritas ou sermos bons? É melhor nós buscarmos sermos especialistas em espiritismo, sermos cientistas, filósofos, intelectuais espíritas, ou amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? O que é mais importante para Deus? Exatamente, né? É termos um rótulo religioso ou vivermos a religião na prática? É pregarmos o Evangelho ou colocarmos eles em nossa vida? Óbvio que o Espiritismo deve ser compreendido. Óbvio que o Espiritismo deve ser estudado. Mas o Evangelho e a sua prática é a condição que vai transformar o nosso coração. É a condição que vai criar condições para a nossa tal falada reforma íntima. É a caridade, é a prática que vai estimular o nosso livre-arbítrio a agir. Essa é a condição. É o Evangelho compreendido e praticado. É a caridade. É buscarmos a liberdade de pensamento e não fazer com que foi feito com o Evangelho nos séculos passados, né? Tem um filósofo que diz assim: Deus nos criou a imagem e semelhança, mas o homem transformou Deus a sua imagem e semelhança. É a mesma coisa que foi feita com Cristo. Moldaram Cristo para atender diversos interesses e ficaram presos na palavra e no rótulo religioso e esqueceram de lembrar da caridade. Uma outra coisa também que podemos refletir sobre o Consolador Prometido, e que ele nos diz bem claro nas palavras de João, é que o Espiritismo é dos espíritos e não dos espíritas. O Consolador Prometido, o Espírito da Verdade, são as mensagens que vêm dos espíritos e não dos espíritas. Temos que lembrar disso. São os espíritos com a experiência no mundo espiritual, com a clareza, com o conhecimento, com a organização, que nos traz as revelações. E não os espíritas que devem ser o dono da verdade, porque o dono da verdade é um só, Jesus Cristo. Para a gente finalizar, porque eu sei que o tempo é curto, eu vou contar uma breve história que está nesse livro aqui, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, tá? É muito legal essa história. Eu vou deixar esse livro aqui na casa, na biblioteca, tá? Fica aqui com vocês, para quem quiser consultar. E essa história é o seguinte:
Um dia Chico Xavier foi questionado por um repórter lá nas entrevistas. Ele raramente fazia entrevistas, né? Tinha muito obsessor encarnado. O Chico não era tanto os obsessores encarnados, mas principalmente os encarnados. Esses são os piores, inclusive, com a gente. E ele um dia foi questionado o seguinte: se ele se achava um líder religioso ou se ele deveria prestar contas pelo fato de ser espiritual mesmo. E aí o Chico disse o seguinte, eu vou até ler o que ele falou sem alteração. Se um dia eu tiver que prestar contas da condição de espírita ou de médium para alguém ou para alguma instituição, eu deixaria de ser espírita para tentar ser cristão. Isso calha com o que a gente pode refletir hoje. O nosso maior compromisso é relembrar e vivenciar o Evangelho do Cristo, ou seja, nas palavras do Chico, tentar ser cristão. O Espiritismo é o nosso Consolador permitido, é um meio disso. É a nossa compreensão de como fazemos isso. Mas não podemos esquecer que antes do Espiritismo, e mais importante do que o Espiritismo, é termos Jesus no nosso coração. É como nos diz o nome dessa casa: buscamos ser amigos de Jesus. E que Jesus abençoe todos nós. Posso ler a peça final? Eu não sabia, tá, gente? Não sabia. Então vamos lá. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, por mais uma oportunidade de estarmos aqui presentes nesta casa, podendo, dentro das nossas limitações, refletir um pouco sobre as palavras do Cristo, que essas palavras possam não apenas entrar em nossas reflexões e nosso pensamento, mas que elas também possam entrar no nosso coração e fazer parte das nossas práticas, para a nossa melhoria e para o auxílio à humanidade, não só futuro. Agradecer esta casa, está de portas abertas, dando oportunidade de termos esse tempo espiritual com os amigos espirituais aqui presentes, que ela possa sempre estar aberta, recebendo a todos os encarnados e desencarnados por aqui que passa. E assim, agradecidos, unidos em pensamento com os nossos amigos presentes aqui nesta sala, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, seja qual for o nome que quisermos dar, que possamos rogar ao nosso Pai Maior que nos envie energia de paz, energia de conforto, que essa energia se transforme em luz e paz por cada um de nós, equilibrando as nossas células, estabelecendo harmonia, e que todos nós nesse momento, por dádiva divina, possamos, por meio dessa luz que nos é concedida, mentalizarmos essa luz até aos nossos lares. E na companhia dos amigos espirituais, possamos fazer uma limpeza em nossos lares, em cada canto. E se porventura tiver alguém que não esteja lá com o propósito do bem, que ele possa ser amparado e acolhido de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que essa luz se multiplique e que vá em pensamento também a todos os nossos amigos, familiares, pais, filhos, a todos aqueles que mentalizamos agora e que têm a necessidade de receber essa luz, seja para um auxílio, um consolo, uma cura. Que essa luz também se multiplique aos nossos locais de trabalho, higienizando todo o ambiente onde vemos o pão de cada dia,
que ela possa atingir a todos os nossos companheiros de trabalho, mesmo aqueles que nós não aprendemos a compreender. Que essa luz também, por meio da equipe espiritual, possa ser reproduzida nos hospitais, nos presídios, aos moradores de rua, aos diversos lugares, tanto do nosso planeta quanto do mundo espiritual, que todos possam receber de acordo com a sua necessidade e merecimento. E assim, voltamos o pensamento desta sala, busquemos respirar fundo, sentir os nossos pés, as nossas mãos. E mais uma vez agradecer a equipe espiritual presente aqui hoje. Mais uma vez agradecer ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus, pedindo para que possamos ter uma semana de paz e de equilíbrio. E assim, gratos, peço licença para encerrar as repetições do Evangelho da manhã de hoje, louvando a Deus ao prece que Jesus nos deixou como esteja entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero ter sido útil de alguma forma, tá certo? Aqui vai ser um centro de cura. Eu estou vendo luz violeta aqui. Bom dia a todos, muita paz.